Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins com mais um giro de mercado em 5 minutos. Novidades agora para o dia 10 de 4 de 2012 com os fechamentos do dia 9, segunda-feira. Muito bem, o que a gente está vendo aqui é ele testar o Ibov testar de novo aqui a linha do Fibonacci, dessa vez é 38,2, que é uma linha forte. A gente tem também aquela previsão dos 120 minutos do Ibov de ir até 62 mil pontos. A gente teve até um outro triângulo aqui que foi atingido hoje, o menorzinho, 62 mil pontos. Deixa eu ver se tem mais. Está um pouco para trás aqui. Tem esse triângulo maior aqui que estava 61.996, né? O que foi atingido era 62.500, que na verdade está em linha com a linha de tendência dele. A linha de tendência dele estava aqui no 62.500, com aquele triângulo que já foi atingido. Então, uma vez que ele fechou um pouquinho abaixo do 63.018, não é nada bom. A gente vai ver nessa terça-feira, provavelmente ele ainda testando a casa dos 62 mil. Ele não vai ficar para cima dos 63 mil, né? Ele vai testar, começar pelo menos nos 62 mil pontos, que não é uma notícia boa. E se ele fechar abaixo aí de 62.500, então a gente está vendo uma nuvem preta aí se instalando em cima do Ibovespa. Lembrando que o Dow Jones hoje pela primeira vez perdeu os 13 mil pontos. Ficou o dia todo abaixo de 13 mil pontos, né? O pessimismo lá no mercado americano também batendo forte. E não tem muito o que falar, né? Se o Ibovespa não conseguir sustentar acima dos 62.500 pontos, o que a gente vai ver provavelmente é uma volta ao teste nos 60 mil, né? E, se possível, entrar na casa dos 59 mil de novo, que é muito ruim, tá? Mas tudo vai dependendo dos rompimentos dessas linhas de tendência, né? O próximo passo é ficar acima dos 62.500. O OGX continua caindo, né? Não é nenhuma novidade, depois que ela rompeu aquele 14,93, que era uma resistência que a gente não tinha, um suporte que a gente tinha aqui, que agora é resistência, né? E até tentou bater aqui nesse dia de máxima na última quinta-feira e não conseguiu passar. E, gente, eu refiz aqui meu Fibonacci, então eu estou projetando agora uma queda até 12,91. Isso é projeção mesmo, né? A gente tinha uma projeçãozinha menor aqui embaixo. Agora essa projeção dessa baixa que a gente está rolando aqui está em 12,91, por quê? A gente tem uma projeção inteira de Fibonacci aqui de 0 até 100%, e depois a gente tem uma projeção até 61,8%. Então 61,8% dessa queda aqui pode ser atingida nesse 12,91, uma projeção de baixa, né? Como ele já está se esborrachando aí, já caiu mais 3% hoje, então ele perdeu também o semanal, a tendência dele de semanal também está indo para as cucuias no semanal, então é bem provável que ele vá mesmo bater lá nos 12,91. Lembrando que a nossa última negociação na carteira de OGX ela foi vendida a 16 e pouco. Mesmo assim, teve muita gente que me criticou porque depois ela foi bater lá nos 17, 18, né? Pra vocês verem como o mundo dá a volta. Agora a Vale que esse sinal aqui é terrível que ela fez. Terrível. Ela perdeu aqui a linha de tendência do Fibonacci, tentou se recuperar no final do dia, mas isso aqui é um sinal muito, muito ruim. Muito, muito feio. Isso está abrindo uma projeção para ela vir testar aqui embaixo, essa base do triângulo. Tá? Ela rompeu para cima o triângulo, voltou para dentro do triângulo e abriu uma projeção perdendo essa linha aqui de testar essa base do triângulo. A gente tem aqui nos 120 minutos dela, um ombro, cabeça, ombro. Vocês não conseguem ver direitinho aqui, ó, um ombrinho, cabeça, mais um ombrinho, ombro, cabeça, ombro aqui, ó, que foi perdido hoje, certo? Foi totalmente perdido hoje aqui. Então ela está parada aqui na linha de pescoço, mas a projeção da Vale é de cair mais R$2 para baixo de onde está aqui. Então de cair para 38,77. Tá, 38,77, se não me engano, tem até um suporte aqui, ó, 38,93 ela tem um suporte. Né? Então, ó, provavelmente ela vai perder essa linha aqui de 40,24. 40,24 é um suporte importante que ela está segurando. Tá? Se perder esse 40,24, a gente vai ver um teste no 38,93. Já está demarcado isso por esse ombro, cabeça, ombro nos 120 minutos. E obviamente desmontou o sinal de alta, né? Quando ela passou para dentro de volta do triângulo, foi-se o tree working, na verdade não era tree working, né? Era um sinal falso de triângulo mesmo. Agora a Petrobras caiu mais um pouquinho hoje, menos 1,9%, caiu mais um pocão, né? 1,9%. Fechou aí um pouquinho abaixo da projeção de 21,60 do primeiro triângulo. Agora a gente tem o 21,25 do outro triângulo. Todos os últimos gaps que ela montou, ela foi fechar. O mais difícil foi esse aqui grandão, né? Que
porque ela demorou vários dias para fechar, mas foi lá e fechou. Então, como a Petrobras anda bem definida, anda bem de lado, tem muito interesse em volta dela, é bem possível que ela caia um pouco agora, depois ela dê uma recuperada para fechar esse gap, porque todos os últimos gaps foram fechados. De qualquer forma, ela está numa tendência virtuosa aí de baixa. A gente tem até um outro triângulo que aponta um pouco mais para baixo aqui nela. Deixa eu ver se ele abre a projeção aqui, ó, 20,34. A gente tem outro triângulo aqui no 20,34 lá embaixo, né? Depois do 21,25 tem um 20,34 lá embaixo. Tá? Então vamos ver o que ela faz. Ela tem muito espaço para tree working, certo? Então, embora esteja em tendência de baixa, ela tem bastante espaço aí para subir, fechar o gap e depois continuar caindo, né? Não tem uma definição bem clara assim se ela vai ficar caindo direto ou não. Bom, a gente está vendo aqui o Dow Jones indo para o brejo, né? Na sexta-feira, que a gente não teve giro de mercado porque não teve pregão aqui no Brasil, a gente teve até um sinal de venda no super viramão que estava comprado desde os 11.500 pontos no Dow Jones, né? Subiu em 1.500, ele ficou 1.500 pontos comprado. Esse super viramão 312, como eu digo, é uma calibração que eu gosto muito para gráficos diários, certo? Super viramão 312 perdeu aí na sexta-feira. Na sexta-feira também, na quinta-feira, já tinha confirmado o rompimento daquele triângulo grandão. E antes já tinha confirmado o rompimento do triângulo pequenininho que apontava para uma volta até os 12.800 pontos do Dow Jones, né? Hoje perdeu os 13.005, que era importante. Ficou aí 3 dias tocando nesse patamar, né? 13.012, 13.020, 13.130. Aí hoje finalmente perdeu 13.005, indo para o 12.831. Perdeu também com isso a linha do Fibonacci, perdeu tudo junto, né? Legal, quando ele perde, ele vai pro buraco tudo junto. Perdeu o viramão, perdeu o 13.005, perdeu a linha do Fibonacci, está apontando para o 12.831, com vistas a vir tocar aqui o 12.327. Então inverteu tudo. Tá? Eu estava esperando que ele rompesse aqui para cima para começar a previsão de alta, não só não rompeu para cima, como rompeu para baixo, começou a previsão de baixa e já está cumprindo. Né? Então, todo mundo corrigindo aí no curto espaço de tempo. A próxima semana, pelo menos essa semana e a próxima, a gente deve ter muitos problemas aí com as ações e os índices. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.